Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD e hoje dando início ao segundo trimestre de 2024 das lições bíblicas e vamos abordar a lição dos adultos, o tema da revista, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Observe que aqui tem um desenho e uma ilustração de uma família que está no caminho, como que subindo uma montanha. Assim nós estamos também. Estamos como peregrinos nesta terra. Não pertencemos a este mundo. Estamos inseridos nele, mas não pertencemos a ele. Estamos em uma jornada rumo ao céu de glória. O comentarista das lições desse segundo trimestre é o pastor Osiel Gomes. São 13 lições que vai nos trazer um entendimento maior acerca da nossa salvação e da nossa caminhada rumo ao céu. Vamos ler agora o tema da lição de hoje, a primeira lição do segundo trimestre de 2024. A lição de número 1 está datada para ser ministrada no dia 7 de abril de 2024 e o tema desta lição é o início da caminhada. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso está registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, no versículo 3. Verdade prática. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nesta caminhada, nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa trajetória de fé. Nesta primeira lição, uma lição introdutória, é importante isso, entendermos o início da nossa vida com Cristo, entendermos que nós somos privilegiados, porque nesta jornada de fé, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo conosco nesta trajetória, a Santíssima Trindade. Entendermos o que é o novo nascimento, o que é a regeneração e que ela é proveniente do Espírito Santo. E também precisamos entender a importância do Novo Testamento nesta jornada de fé para o cristão. É isso que iremos estudar durante esse trimestre. Primeiro tópico, a caminhada com Cristo. Primeiro subtópico, compreendendo os dois caminhos. Na história humana, temos dois caminhos. Na história humana, o da vida natural e o da vida com Cristo. Temos nesse primeiro subtópico dois itens, o item A e o item B. O item A fala acerca da vida humana ou vida natural, que se inicia no momento do nosso nascimento natural, e ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. Portanto, a vida humana ou vida natural se inicia com o nascimento do indivíduo. Mas quem dá a vida ao homem? Quem dá a respiração ao homem e todas as coisas? Isso nós podemos ver no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 25, na parte B do versículo, que diz: pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Vejamos ainda o versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração.
Quando vamos ao livro de Gênesis, o livro dos princípios, podemos ver ali no capítulo 1, no versículo 26, versículo 27, capítulo 2, que traz os pormenores da criação, no versículo 7, onde Moisés narra que Deus ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, comunicando diretamente a vida ao primeiro homem, a Adão. Então, Deus é o dono da vida, Deus é o doador da vida, Deus é quem comunica ao homem a vida pertence a Deus. É por esta razão que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. A vida pertence a Deus. Só Ele pode dar e só Ele pode tirar. E é por isso que nós defendemos sempre a vida. A vida deve ser defendida, porque a vida pertence a Deus. Então, meus irmãos, esta trajetória humana, nesta vida humana, ela é marcada pelas fases da infância. Todos nós tivemos infância, adolescência, juventude, passamos pela vida adulta e também pela velhice. Nessa trajetória nós estudamos, nós nos preparamos para o mercado de trabalho, casamos, temos nossos filhos, temos a nossa família e vivemos a nossa vida como a vida humana, nessa jornada humana. Esta vida ela é efêmera, é passageira, ela não é eterna. Estou falando da vida física. Ela é passageira e é marcada, caracterizada pelo nascimento e pela morte. É a esse tipo de vida, de jornada de vida, que Jesus se refere quando diz a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, conforme está escrito em João capítulo 3, no versículo 6, quando Jesus diz assim a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. Então, meus irmãos, esta é a trajetória humana, a trajetória da vida humana. Agora, nessa trajetória da vida humana, onde nós temos a nossa infância, temos a nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa vida adulta, a velhice, quando estivermos aqui nesta vida humana, ela se torna uma vida prazerosa, uma vida maravilhosa, quando nela nós convidamos Jesus para participar dela conosco. Quando Jesus está conosco, esta vida humana, ela se torna uma jornada maravilhosa. E este é o item B, vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. Quando Jesus faz parte dessa nova vida, desta vida com Cristo, ela passa a ser uma vida de plenitude, uma vida de propósitos, uma vida de felicidade no Espírito. Esta é a vida com Cristo. Estamos na vida natural, ou seja, na vida humana, na vida natural, mas Jesus estando conosco na vida natural, nós temos agora novos propósitos. Os nossos propósitos não eram os mesmos quando não tínhamos Jesus. Nós temos agora uma nova vida, nós temos agora nova esperança, nós temos agora pensamentos novos. Os nossos pensamentos não são mais os pensamentos terrenos, mas são dos céus. Nós estamos na terra, vivemos na terra, mas as nossas expectativas estão no céu. A nossa esperança é Cristo, a nossa esperança passa a ser o céu de glória. Por quê? Porque Jesus está conosco nessa trajetória, nessa jornada humana, nessa jornada na vida natural, porque nos tornamos filhos de Deus. É esse tipo de jornada da vida que o Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito, conforme está escrito lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 6. E é algo muito importante que precisamos pontuar. A jornada da vida humana, ela pode acabar a qualquer momento. Por quê? Porque muitos vivem muito tempo e outros pouco tempo. E é Deus quem determina isso. Isso foge ao controle do homem. Deus é quem determina. Agora, observe bem, algo muito importante. O que você faz nesta vida humana, nesta vida natural, é algo que pode
trazer consequências eternas, porque a vida natural termina aqui. Mas a escolha que você faz aqui é que vai determinar onde você vai passar a sua vida, a vida eterna. Se é ao lado de Deus ou longe de Deus. E isso é muito importante você estar refletindo aí. Agora, para entrar nesta vida com Cristo, é necessário nascer de novo. E nós vamos ver isso mais à frente. Agora, vamos para o segundo subtópico? Segundo subtópico, os 3 companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Olha que coisa linda, irmãos. Passamos a ser filhos de Deus. Eu quero dizer algo para você, talvez não vai agradar algumas pessoas que estão assistindo essa aula, mas isso é Bíblia. Você sabia que todos os homens são criaturas de Deus? Mas para ser filho de Deus é necessário aceitar Jesus como Senhor? Nós estamos falando aqui Bíblia, é a palavra de Deus, a palavra que é inerrante, que é imutável, a palavra verdadeira, Bíblia, palavra de Deus. Veja o que está escrito em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para que a criatura, uma vez aceitando Jesus como Senhor, passe a ser então filho de Deus. Veja o que diz João no capítulo 1, no versículo 11 e 12. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim a palavra do nosso Deus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que creem no nome de Jesus, passam a ser filhos, chamados filhos de Deus. Veja o que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 3, no versículo 1 e 2. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Nós temos Hebreus, depois de Hebreus vem Tiago, a epístola de Tiago, depois vem 1 Pedro, 2 Pedro e logo em seguida a primeira epístola de João. Vamos ler o capítulo 3, no versículo 1 e 2, que diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Agora veja o que diz o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Somos filhos de Deus. Agora, uma vez aceitando a Cristo, somos filhos de Deus. Veja ainda o que diz Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo... Vamos ler ainda o versículo 4. Gálatas 4, versículo 4, que diz assim... Gálatas vem antes de Efésios. Primeiro vem Gálatas e depois Efésios. Diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, está falando de nós agora que aceitamos a Cristo como Senhor, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Como filhos, somos co-herdeiros com Cristo. Somos herdeiros das bênçãos espirituais. Somos filhos de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 6. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Por meio de Cristo passamos a ser filhos por adoção, filhos de Deus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça,
pela qual nos fez agradáveis a si, nos tornamos agradáveis a Deus por meio do amado. Quem é esse amado? O Senhor Jesus Cristo. Somos filhos de Deus. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele, por Deus. Temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, nesta caminhada, além do Pai estar conosco, também temos o seu Filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males. Temos também Jesus conosco nesta caminhada, e é Jesus quem nos purifica de todo o pecado. É por intermédio do sangue de Jesus Cristo que ele nos deu o perdão dos nossos pecados. Ele, Jesus, é a nossa propiciação. É Ele quem nos tornou propícios diante de Deus. E é por isso que nós temos o privilégio de ter o Pai e também de ter o Filho conosco nesta caminhada. Ele nos livrou de todo o mal. Veja o que diz João capítulo 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele nos libertou das garras do mal e Ele é quem nos dá o poder de vencermos, de estarmos vencendo o pecado. É por nos amar que nos concedeu sua vida. Jesus nos amou tanto que ele se entregou por nós, ele se deu por nós. A morte de Cristo foi uma morte vicária. Jesus morreu em nosso lugar para que nele tivéssemos vida e vida com abundância. Ele nos conduz em segurança para o seu reino celestial. E, finalmente, nós também temos nesta caminhada, como companheiros nesta caminhada, além do Pai e do Filho, nós temos também o Espírito Santo como nosso auxiliador e consolador. Jesus disse, e está escrito em João capítulo 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, a Trindade está conosco nesta caminhada. Então é por meio do Espírito Santo que a nossa velha natureza é transformada e assim nós nos tornamos legítimos filhos de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está conosco nesta caminhada, nesta jornada da vida humana. Convide Jesus para participar dessa jornada contigo. Convide Jesus e o Pai, o Filho e o Espírito Santo para estar contigo nesta caminhada rumo ao céu celestial. A sua vida será diferente. A sua vida será transformada. Segundo tópico, o novo nascimento. Primeiro subtópico, por que precisamos do novo nascimento? É uma pergunta. No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego antropos, que significa homem, tem um uso genérico no texto e, por isso, seu sentido inclui todos os seres humanos. Isso está registrado em João capítulo 3, versículo 4. Neste versículo, o termo homem é antropos no original grego. Esse termo se refere a toda a humanidade. Está num termo genérico, se referindo à humanidade. Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. A pergunta é, por que precisamos do novo nascimento? Por que todos pecaram? Sabemos que Deus criou o primeiro homem, Deus criou Adão santo, em santidade, sem pecado, perfeito. Adão e Eva estavam no jardim do Éden, na dispensação da inocência, não conheciam o bem e nem o mal. Mas Adão, ele resolveu entrar pela porta errada. Ele desobedece à voz de Deus. Ele comete um pecado porque ele desobedeceu à voz do Senhor. E o que é o pecado? O pecado é a desobediência à lei moral de Deus. O pecado é iniquidade. E quando ele desobedece, ele comete o primeiro pecado.
E este pecado é conhecido por todos nós como pecado original. A partir de então, todos os homens que nasceram, eles passam a nascer com uma semente pecaminosa. Adão foi criado, Eva foi criada. Mas agora, a partir do relacionamento de Adão e Eva, Eva vai gerar Caim, gera Abel. E esses já nascem com uma semente pecaminosa, com uma natureza pecaminosa. Todos os homens, a partir de então, nascem com essa natureza pecaminosa. Por quê? Porque Adão era o representante da humanidade. E como representante da humanidade, ao pecar, toda a humanidade peca em Adão. Veja o que diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos, vamos ler? Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem é Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Por isso que todos pecaram. Todos pecaram em Adão. Todos em Adão pecaram. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que todos os homens precisam nascer de novo. Todos os homens precisam da regeneração. Precisam aceitar a Jesus para que tenham agora uma nova vida, para que possam viver em novidade de vida. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quando o homem aceita Jesus como Senhor, ele é justificado, regenerado, santificado. Observe que é muito importante isso. Por quê? Porque na regeneração o homem passa a ter uma nova vida em Cristo Jesus. E esta regeneração, ela é algo extraordinário. É uma obra efetuada no interior do homem por meio do Espírito Santo. É ele quem faz esta obra no homem, fazendo com que o homem seja transformado agora em uma nova criatura. Por isso que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Agora, observe bem, por que precisamos do novo nascimento? Porque o homem que não tem Jesus está morto espiritualmente falando. Está morto em seus delitos. Portanto, precisa de aceitar a Jesus como Senhor e assim ter uma lavagem. Não lavagem cerebral, não. Mas uma limpeza no seu interior feita pelo Espírito Santo, que imerge o homem no corpo místico de Cristo, que é a igreja, e através dessa regeneração, desta transformação de vida, o homem passa agora a viver em novidade de vida. E é por isso que ele precisa do novo nascimento. Porque enquanto ele não aceita Jesus, ele continua no estado de separação com Deus. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. Segundo subtópico, a religião não faz nascer de novo. Eu vou repetir. A religião não faz nascer de novo. O que faz nascer de novo é o encontro real com o Senhor Jesus Cristo. E assim o Espírito Santo operará dentro, no seu íntimo, no seu interior, e então você terá uma nova vida com Cristo. Mas a religião, ela não faz nascer de novo. Nicodemos era um homem extremamente religioso. Ele era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Nicodemos conhecia Deus. Até porque
a tradição judaica era monoteísta, ou seja, um único Deus. O que é monoteísmo? É a crença em um único Deus. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia também a tradição, os ensinos dos profetas, a história do seu povo. Ele era um homem religioso. Mas o que se nota é que Nicodemos, ele precisava de algo além da religião. Ele precisava de algo real, que mudasse a sua vida, que mudasse a sua história, que oferecesse à sua alma algo extraordinário, aquilo que ele precisava. Por isso que Nicodemos foi ao encontro de Jesus Cristo, conforme diz aqui, conforme relata aqui na revista o pastor Osiel Gomes. Por esta razão, pelo desejo de algo que oferecesse algo a mais para a sua alma, porque Nicodemos era um religioso, mas ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. A sua alma pedia algo mais. E aqui o comentarista diz que por isso Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nestas suas palavras. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo para ele: você é extremamente religioso. Você conhece todos os princípios. Você conhece todas as tradições. Mas não é o suficiente. Para ver e para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. É necessário ter uma nova vida com Cristo. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo, conforme diz João capítulo 16, versículos 7 e 11. E que ação é essa? Em João capítulo 16, versículos 7 ao 11, diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, levando o homem ao arrependimento. E assim, ele, entendendo a sua condição deplorável de pecador, ele então reconhece Jesus como Senhor. E assim, reconhecendo Jesus como Senhor, ele agora passa a ser uma nova criatura. O velho homem fica para trás e ele passa agora a ter uma nova vida com Cristo. Era isso que Nicodemos estava buscando, era isso que Nicodemos precisava. Terceiro subtópico: o novo nascimento e seu processo. A expressão de novo, que significa do céu, mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima de Deus e de mais ninguém. Quando Jesus diz, está registrado em João capítulo 3, versículo 3, quando Jesus diz assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Quando Jesus diz aquele que não nascer de novo, Jesus está dizendo aquele que não nascer do céu. Então observe que esta expressão, ela significa que esse novo nascimento, ele vem de cima, ele vem do alto. Agora observe bem, essa expressão mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna, porque a vida com Cristo não é uma vida passageira, a vida com Cristo é eterna. A vida humana, a vida natural, ela termina. Por quê? Porque ela é efêmera, ela passa, o homem morre, mas o espírito do homem, ele permanece. O espiritual, a vida eterna com Cristo, é diferente. É por isso que dizemos aqui que é na vida, nessa trajetória da vida humana, que escolhemos onde queremos passar a eternidade, se é eternamente com Cristo ou eternamente sem Cristo. A escolha é feita aqui. Após a morte, segue-se o juízo. Não tem como voltar atrás. Então, a vida eterna, ela vem de cima. Quando aceitamos a Jesus, nós recebemos Jesus como Senhor, temos uma vida com Cristo, a nova vida em Cristo, que nos garante vida eterna, a vida eternamente com Ele. E esta é gerada por intermédio da
palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós somos gerados pela palavra de Deus. Ouvimos a palavra nessa nossa vida natural, nessa vida humana. Nós ouvimos alguém pregar a palavra penetra em nosso coração, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, aceitamos a Jesus e temos agora uma nova vida em Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos ler? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Veja bem, sendo de novo gerados para uma nova vida, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Portanto, esta expressão de novo ou do céu significa que esta nova vida com Cristo ela vem de cima. Ela vem de Deus e de mais ninguém. Para explicar esse processo do nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. A água simboliza a palavra e, concernente ao espírito, o Senhor Jesus fez o uso analógico do vento, que vem do grego pneuma, espírito, vento. Observe que ninguém pode ver o vento, mas sentimos. Sentimos a ação do vento. Não vemos, mas sentimos a sua ação. E até podemos observar a sua presença quando olhamos para uma árvore e vemos ali as folhas balançando. Enfim, nós sentimos a presença do vento, embora não estamos vendo o vento. Não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas podemos senti-lo. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, que é ser nascido, como obra do Espírito Santo, que transforma a pessoa pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, o mistério da fé. Então, assim como não vemos o vento, mas podemos sentir, assim também, olhando, não vemos a ação que o Espírito Santo está realizando lá dentro, no interior do homem, mas através da sua mudança de vida, da sua atitude, observamos que aquele homem passou a ser agora uma nova criatura em Cristo Jesus, porque ele passou pelo processo de regeneração. Ele nasceu de novo. Terceiro tópico, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Primeiro subtópico, o Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento, como escritura, é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, que é a lei, e a nova aliança, o evangelho, com um cumprimento pleno em Cristo, conforme está em Gálatas 4:4. Meus irmãos, o Novo Testamento ou no Novo Testamento constam as verdades que antes, no Antigo Testamento, estavam ocultas, mas que agora elas estão totalmente reveladas. Verdades acerca do Messias, acerca de Cristo e aquilo que o Senhor permitiu que soubéssemos. O Novo Testamento, ele vem para trazer luz àquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Sabemos que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Aquilo que está escrito no Antigo Testamento, por isso é importante também lermos toda a Bíblia. O Antigo Testamento, ele traz fatos que são revelados, confirmados em um Novo Testamento. Segundo subtópico, o tema principal do Novo Testamento. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o tema. Jesus é o personagem principal do Novo Testamento. Jesus é a pedra angular. Jesus é a principal pedra de esquina. Jesus é o bom pastor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o pão da vida. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é aquele que nos reconcilia com o Pai. Veja o que está escrito.
Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, ou seja, no Novo Testamento, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra de nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. A sua missão é uma missão salvífica. Jesus veio para morrer por nós, os pecadores, e para nos reconciliar, para reconciliar o mundo com Deus. Ele veio para trazer de novo a reconciliação daqueles que estavam sem nenhuma perspectiva de vida eterna, trazê-los novamente a uma intimidade com Deus. É a reconciliação com Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 20, onde diz que Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus, fomos reconciliados com Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Jesus é aquele que é o nosso único mediador entre Deus e o homem. Jesus de Nazaré é o tema central do Novo Testamento. Daí a importância de lermos o Novo Testamento. Terceiro subtópico: a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. Sim, muita importância. Já dissemos aqui que é muito importante que o irmão, a irmã, o amigo que está assistindo esta aula, a amiga, os amigos, leiam toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Por quê? Porque a Bíblia, os livros da Bíblia é um fio condutor. Aquilo que você vê lá em Gênesis, você observa no Novo Testamento que vai trazer uma interpretação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quem dizia isso? Pastor Antônio Gilberto. O pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, deixou um grande legado no âmbito do estudo bíblico. E ele dizia: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Portanto, é necessário lermos tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O Senhor Jesus dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa. Lei, profeta e escritos. Jesus está fazendo menção ao Antigo Testamento, aquilo que era a escritura da época. E Jesus está dizendo que esses, tanto a lei como os profetas e os escritos, falavam acerca dele. Jesus está falando aqui com os discípulos que estavam indo para a cidade de Emaús. E eles ali, quando tiveram encontro com Jesus, Jesus disse para eles acerca do que estava escrito dele, de Jesus, nos escritos, no Antigo Testamento. Contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento e revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito de nossa salvação. Devemos ler toda a Bíblia, mas é claro que no Novo Testamento vem trazendo uma experiência, ou melhor, no Novo Testamento vem trazendo algumas revelações importantíssimas acerca de Cristo, que ajudam aqueles que nascem de novo a entender melhor o caminho, a jornada que estão trilhando. Por isso a importância do Novo Testamento. No Antigo Testamento temos a promessa. No Novo, o seu cumprimento, conforme está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com ele e iniciasse uma nova jornada de fé. Conclusão: a jornada com Cristo tem início com um novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus, conforme está escrito em Mateus capítulo 16, 24. Nessa peregrinação,
Os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade. Assim, seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Glória a Deus por esta primeira lição do segundo trimestre de 2024, essa lição introdutória. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que nos acompanhou durante todo o primeiro trimestre e agora está conosco nesse segundo trimestre de 2024 das lições bíblicas da nossa EBD. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar em lugares distantes onde não podemos estar fisicamente falando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que você possa estar conosco na segunda lição, que terá como tema a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Deus abençoe em nome de Jesus.